Queridos, nós vamos seguindo. Durante esse mês de fevereiro, nós temos compartilhado um tema maior: torne-se uma pessoa admirável. E a gente vem caminhando. E hoje eu quero falar sobre a escatologia da pessoa. E eu quero basear aí a mensagem num texto principal que encontra-se em Apocalipse, segundo a tradição escrita pelo evangelista João, capítulo 15. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 4. Queridos, antes de lermos esse texto, eu quero dizer para vocês que o livro do Apocalipse significa revelação. E esse livro, ele foi escrito pelo evangelista João, que também nos deixou o Evangelho segundo João, primeira, segunda e terceira carta de João e o Apocalipse. O Apocalipse, como sendo um livro da revelação, ele quer apontar para o futuro, ele quer apontar para as coisas que pertencem ao tempo do fim, ou aos tempos do fim. Mas que fim é esse, pastor? O fim do mundo, o fim de tudo isso aqui, que para nós não se acaba aqui, ok? A gente continua por toda a eternidade na presença daquele que criou os céus, a terra e nos criou segundo a sua imagem e a sua semelhança. O livro do Apocalipse foi escrito por João. João estava preso numa ilha que naquela época era uma ilha como que uma prisão de segurança máxima, uma ilha grega chamada Patmos, e era uma ilha vulcânica, uma ilha rochosa, e João não ficou muito tempo preso ali, conforme muitos até pensam. João era um pastor de ovelhas. João foi pastor de Éfeso também, assim como Timóteo, que era discípulo de Paulo, foi pastor em Éfeso. João era um ensinador. João foi o último discípulo de Jesus e então apóstolo a morrer. E é interessante porque João tinha uma inclinação ao ensino. João se preocupava em transmitir àqueles que estavam com ele tudo o que ele havia experimentado na convivência com Jesus, o Messias, Jesus o Salvador. A Bíblia fala que João teve a oportunidade de estar próximo a Jesus. Dos 12 discípulos que Jesus tinha, havia 3 muito próximos: João, Pedro e Tiago. E é interessante porque alguns episódios da vida terrena de Jesus, que eram episódios especialíssimos, João esteve presente. Por exemplo, Marcos 9 fala da transfiguração no monte, onde Jesus transfigura-se na frente de Pedro, Tiago e de João. E então aparecem Moisés e Elias. E Pedro tem a ideia: vamos fazer aqui cabanas e vamos eternizar esse momento. E Jesus diz: não, nós precisamos descer. Como que ia dizer, a vida precisa continuar. E aí, João foi aquele que debruçou-se ao peito de Jesus e escutou o próprio pulsar, o bater do coração de Deus. E agora, Apocalipse é uma revelação que Deus descortina diante dos olhos desse grande homem de Deus, a respeito de tudo aquilo que seriam eventos pertencentes ao tempo final. E quando eu penso na escatologia da pessoa, eu penso que na nossa compleição, na nossa formação, nós nascemos, vivemos, morremos e ressuscitamos. Então, é importante a gente saber que tudo isso é fato. Um dia todo mundo nasce, todo mundo vive, todo mundo morre. Mas os crentes que declaram Jesus como Senhor e Salvador, eles ressuscitarão para a glória de Deus. Então,
profecia contida no texto bíblico de Apocalipse, esse livro da revelação, é uma profecia que, sim, nos faz atentar por aquilo que se viveu, aquilo que foi anunciado pelos profetas a respeito do Messias, a respeito do Senhor Jesus, mas também nos faz atentar para aquilo que estamos vivendo hoje. Qual tem sido a minha postura como crente, como cristão, nos dias de hoje? E aí, por exemplo, será que na minha caminhada aqui, quando estou nessa jornada de ser humano, de viver no mundo que, segundo Jesus afirmou, jaz no maligno, o que é que tem afetado a minha vida aqui? Quais são as revelações que eu tenho tido de Deus aqui e agora? Qual tem sido o meu relacionamento com esse Deus hoje? Quais são as experiências que eu tenho tido aqui vivendo? Então, queridos e queridas, quando eu penso na escatologia da pessoa, eu penso que Deus espera que a gente esteja bem atento hoje para aquilo que Ele está realizando na vida de cada um de nós e também na vida da sua noiva, da sua igreja. Além disso, eu preciso alimentar a minha vida com uma expectativa de fé de que a qualquer momento eu encontrarei com o meu Senhor nos ares e serei levado às mansões celestiais para então estar com Ele durante a eternidade. E aí eu quero te dizer que para isso é necessário ter uma visão de fé e confiança. O autor aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, ele diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, eu não posso deixar para buscar a Deus amanhã, eu não posso deixar para buscar a Deus quando eu me casar, ou quando eu conquistar a casa própria, ou quando eu passar no concurso público, ou quando eu for curado da enfermidade, não. Deus espera que eu e você busquemos e tenhamos experiências com Ele hoje, ok? Porque as experiências que temos tido com esse Deus vivo, poderoso, um Deus que promete e cumpre, hoje elas nos garantem sim que na eternidade nós estaremos diante dele. Hoje nós o conhecemos como uma visão feita ou percebida por um espelho, como um enigma. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 12, não precisa projetar, mas a Bíblia diz que um dia eu e você compareceremos, estaremos diante dele, aleluia, e seremos tal como ele é, aleluia. E aí eu quero então chamar você para vir comigo até esse texto de Apocalipse capítulo 15, do verso 1 ao verso 4. Aqui está um momento em que João, prosseguindo na revelação, ele vê os remidos no Monte Sião. Antes da abertura dos 7 selos ou 7 flagelos, João então, ele percebe que os salvos, eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. O cântico de Moisés é aquele que está lá em Êxodo, onde Moisés entoa um cântico e nos deixa registrado que o Senhor agiu pelo seu povo Israel, precipitando no mar Faraó e seus cavaleiros. E Deus colocou esse cântico nos lábios de Moisés, ok? O grande rabino. E aí então eu quero que você venha comigo a esse texto que diz assim: e vi
outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Aleluia. Queridos, aqui está o cântico que todos nós estaremos cantando quando estivermos naquele grande dia. O dia que fez o Senhor, o dia em que os juízos de Deus se manifestarão por todos. E aí eu quero dizer que quando eu paro e penso na escatologia da pessoa, eu não posso deixar de perceber que nós nascemos, vivemos, morremos e ressuscitaremos. Mas algumas coisas eu percebo nesse João evangelista, que tem uma sensibilidade muito aguçada daquilo que Deus está entregando, daquilo que Deus está mostrando, daquilo que Deus está revelando. Por isso ele disse: eu vi. E por que ele viu, minha gente? Porque ele tinha experiências relacionais com esse Deus. A prisão naquela ilha rochosa e vulcânica, a sensação de abandono, a sensação de perigo ou até mesmo o risco de morrer, não afetava João. Por quê? Porque no seu relacionamento com Deus, ainda que ele estivesse preso, ele se sentia como que livre. Lembram de Paulo e Silas na prisão? Perto da meia-noite eles cantavam e adoravam ao Senhor, e a Bíblia diz que veio um grande terremoto e rachou aqueles alicerces daquela prisão e os colocou em liberdade. Eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, que sempre que estamos num relacionamento mais íntimo, mais profundo com esse Deus, quando a gente está mergulhado nesse relacionamento, onde a gente sente o abraço de Deus, o afago de Deus na nossa alma, nós recebemos visões e revelações da parte dele. E eu quero te dizer que foi isso que aconteceu com João. Deus revelou a João a partir de um arrebatamento de espírito. Por isso, quando eu penso na escatologia da pessoa, eu penso que todos nós precisamos mergulhar no rio de Deus, a ponto de experimentarmos o que ele tem de melhor para cada um. Nós precisamos sentir de alguma forma que a gente não pertence a este mundo. E para isso é necessário ser arrebatado. Pastor, é possível? É possível. Pastor, é possível ser arrebatado do Espírito? Arrebatado no Espírito? É possível receber hoje revelações de Deus? É possível. Pastor, mas será que eu vou precisar fumar um bagulho para poder receber isso? Não. Será que eu vou precisar tomar aquela bebida que os antigos tomavam, absinto, para receber isso? Não. Será que eu vou precisar ir lá na Amazônia e tomar o Santo Daime? Aliás, nem precisa ir lá, aqui mesmo tem. Não precisa. Uma vida mergulhada no tempo de qualidade a sós com Deus. Uma vida mergulhada a partir da oração, da busca, a partir da súplica. Essa vida vai ter experiências em cima de experiências. João, ele foi
arrebatado do Espírito. Por isso, queridos, aqui no verso 1 do capítulo 15 de Apocalipse, ele disse que teve uma visão. Deus revelou a ele o que iria suceder. E aí eu quero te dizer que João, ele quando teve esse arrebatamento, essa visão, Deus então mostra para ele tudo aquilo que Deus iria realizar, mas que estaria fazendo na vida dele naquele momento mais adverso, pois o apóstolo estava preso. Eu não sei o que tem te aprisionado, eu não sei o que tem te prendido, eu não sei que tipo de cárcere você está enfrentando, mas a verdade é, todas as vezes que enfrentamos uma guerra, uma luta, se temos de fato um relacionamento saudável com Deus, Ele vem e nos revela algo. João, Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ele diz, eu fui, veja bem, não foi o vizinho dele, não foi aqueles que estavam lá em Éfeso na igreja dele, foi ele próprio a partir de um relacionamento profundo, íntimo com esse Deus que pode todas as coisas. Ele declara, eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como que de trombeta, aleluia. Então ele foi arrebatado no espírito. Eu não sei se você já passou por isso, eu conheço algumas pessoas que passaram por isso, e eu mesmo aqui em Brasília passei por isso. Saí para ir à clínica de um irmão, para fazer um tratamento dentário, era um tratamento prolongado. E aí então eu morava na Asa Sul, e a igreja Adã se reunia na 712 Norte. E eu saí naquele dia, e então, eu correndo porque estava atrasado, tinha hora marcada, eu não sei porque pastor anda sempre correndo, mas eu corri, acelerei bem o carro, cheguei lá, fui tratado, cuidado, amado por aquele irmão. Então eu me despedi e voltei para casa. E como eu morava na Asa Sul, eu fui por aquela via não sei como chama, não sei se é Nações, aquela via do zoológico de Brasília. E quando eu voltava, meu carro tinha um lugarzinho para colocar um pendrive, e aí a gente costumava ter um pendrive com muitas canções, muitos hinos, muitos louvores. E aí eu liguei aquilo e estava tocando uma canção que dizia, vem saltando pelos montes de Jerusalém, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar, Yeshua, Yeshua. E aquilo ficava repetindo, e eu estou arrepiado só de lembrar. De repente, quando estava exatamente na frente do zoológico de Brasília, eu tinha acabado de ver o pescoção da girafa, aconteceu algo, um estalo na minha mente, tum! E quando eu percebi, eu estava voando sobre o céu da cidade, aquele céu azul e umas poucas nuvens e um frescor batia sobre o meu rosto e meu corpo, eu estava com os braços meio abertos, eu estava voando. Não vai achar que seu pastor é louco não, hein? Posso até parecer, mas não sou. Veja bem, eu estava voando sobre o céu de Brasília, de repente, de novo, outro estalo na minha mente, e eu voltei, sabe aonde eu estava? Eu estava em frente à Unieuro, na Vila Tele Brasília. Eu havia perdido o balão que me traria para o Eixão Sul.
que me levaria de volta para casa. Eu encostei o carro, peguei o celular, liguei para Kelly e falei: Kelly, aconteceu algo, eu tive uma experiência fenomenológica com Deus, eu fui arrebatado e eu não conseguia contar. E ela disse: não, vem para casa, vem para casa. Eu chorava e tremia. Eu tive essa experiência. Sabe, João estava em Patmos e o anjo de Deus apareceu para ele. Eu estava passando por uma das maiores crises da minha vida. Eu peguei uma Bíblia minha numa certa noite, depois de haver recebido orações de irmãos, depois de Deus ter usado uma senhora dentro de um ônibus, um coletivo, e ter falado comigo profundamente. Eu cheguei em casa ainda com o sentimento de que eu deveria desistir do plantio da igreja. Eu tentei abrir a Bíblia e ler. Os olhos marejados impediram que eu visse. E eu então peguei num sono. E de repente, lá por uma certa hora da madrugada, eu acordo com um clarão. Eu estava deitado na sala. E havia um ser que estava todo vestido de branco e o seu corpo reluzia. Ele tinha uma cabeleira branca também que tocava ao teto. Ele segurava nas mãos um rolo enorme. Ele não dirigiu sequer uma palavra para mim, mas ele pegou o rolo com a mão direita e levou até onde eu estava e me entregou aquele rolo. Eu lembro muito bem que eu, de olhos abertos, olhei aquela visão e recebi aquele rolo e apaguei de novo dormindo. No outro dia, eu acordei bem cedo. E a minha Bíblia estava aberta sobre o meu peito e os meus olhos fixaram naquele versículo que quem convive comigo sabe que é o versículo da Bíblia Sagrada 1:2, que eu mais gosto. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, meu irmão, minha irmã, a experiência de um arrebatamento de espírito, ela pode vir quando nós estamos mergulhados no relacionamento com Deus, através da palavra, através de uma fé e confiança, através de oração. Eu quero te dizer, João recebeu a visão do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, porque ele vivia constantemente em oração. Ei, eu quero encorajar você, desafiar você. Tenha uma experiência com Deus. Não viva esse tempo escatológico que ainda tem, sabe, você, porque escatologia diz respeito ao tempo de fim, ao tempo do fim. Você não sabe quanto tempo você estará aqui, mas uma coisa eu sei: Deus não quer que você viva uma vida superficial. Deus quer que você viva nas profundezas do Espírito dele, aleluia. Dê um forte aplauso para ele, aquele Senhor, aquele Criador, o Rei dos Reis. Sabe, é necessário que a gente experimente isso. Quando a gente tem arrebatamento do Espírito, não é para Deus nos tirar daqui, é para Deus nos revelar, é para Deus tratar conosco, é para Deus encorajar a nós continuarmos essa jornada. Segunda coisa que eu percebo é que a escatologia da pessoa, ela traz vitória espiritual. Sabe, eu creio que nenhum de nós pode bater no peito e dizer: eu nunca enfrentei uma guerra espiritual, ou eu nunca enfrentei uma batalha espiritual. Eu creio que nenhum de nós, indistintamente, pode dizer assim: a minha vida é muito maravilhosa, é um mar de rosas. Porque ainda que a nossa vida seja maravilhosa, ela só é maravilhosa porque em Cristo nós podemos vencer os nossos
inimigos. E aí, a vitória espiritual, ela vem quando existe uma guerra, uma batalha espiritual. E aí, eu quero te dizer que quando no verso 2, João diz que teve a visão do mar de vidro, pode projetar aí, gente? Olha que coisa, ele diz assim, ó, e vi como que um mar de vidro misturado com fogo. Isso fala de vitória espiritual. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do seu número e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Isso aqui é o seguinte, é Deus revelando que eu e você, mesmo que venhamos enfrentar uma guerra contra os inimigos, sejam eles quais forem ou quem forem, se estamos vivendo um relacionamento íntimo, profundo, sincero com Deus, nós somos vitoriosos no Senhor. Talvez você tenha um desafio consigo mesmo. Talvez você olhe para si mesmo e perceba, puxa, eu estou em crise. Puxa, eu tenho situações e dificuldades que eu preciso vencer. Também, você pode estar enfrentando uma situação difícil no trabalho. Talvez você esteja enfrentando uma situação difícil no casamento, ou no relacionamento com os filhos. Talvez a sua vida espiritual não esteja fria, mas está morna. E aí eu quero te dizer que a vitória espiritual, a visão que João teve aqui do mar de vidro misturado com fogo, é para mostrar para a gente que o poder que opera na nossa vida para subjugar as ações do inimigo vem do nosso Deus. Não está na nossa própria força, do nosso próprio braço, não está nas nossas ações, por melhores que sejam, nas benfeitorias que fazemos, estar exatamente nesse relacionamento com esse Deus que é poder, que se revela a cada um de nós como aquele que pode todas as coisas. E aí olha só, estes são aqueles que saíram vitoriosos, eu e você, da besta, ou seja, do inimigo, da sua imagem. Olha só que coisa, o falso Deus, do seu sinal, aquele número que ele quer colocar nas pessoas, para marcá-las como aqueles que pertencem a ele. Além disso, veja bem, ele diz aqui que nós tínhamos, aqueles tinham as harpas. Ah, querido, as harpas de Deus, ou seja, os instrumentos de adoração e de louvores a esse Deus, que de fato espera de nós uma vida de louvor e de adoração. E aí eu quero te dizer que no Salmo 44, no verso 5, o salmista, ele fala que nós, em Deus, no Senhor, nós vencemos os nossos inimigos. Ei, escute uma coisa, você que está enfrentando uma guerra ferrenha, seja onde for, seja em que área for, hoje Deus declara uma grande vitória espiritual para você, por ti, não por mim, não pelo Papa, não por uma imagem, mas por um Deus vivo e verdadeiro, aleluia, um Deus que é poder, um Deus que é salvação. Por ti venceremos os nossos inimigos, pelo teu nome pisaremos aqueles que se levantam contra nós, aleluia. Sabe, é necessário ter essa revelação de que no Senhor nós vencemos todos os nossos inimigos. Nós pisaremos aqueles que se levantam contra nós. Terceiro ponto, quando eu penso em escatologia da pessoa, eu penso que haverá um dia em que todos nós
teremos na nossa boca um novo cântico. Salmista Davi, homem segundo o coração de Deus, ele escreveu a maioria dos salmos. E há um salmo que ele escreveu que ele estava numa verdadeira guerra. Mas o fato dele estar numa verdadeira guerra, no meio de uma caverna, não impedia que ele tivesse relacionamento com seu Deus. Salmo 40, verso 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Verso 2 ele diz: e Ele me tirou de um lamaçal, de um tremedal de lodo, e colocou ele aonde? Colocou ele firmado sobre a rocha. Vou te dar um minuto, vira para essa pessoa linda que está do teu lado e diz assim: nós estamos firmados sobre a rocha. Diga para essa pessoa: a nossa rocha é Jesus. Olha só que coisa interessante. E aí, no Salmo 40, no verso 3, o salmista, cheio de gratidão e glorificação ao nome do Senhor, com experiências tremendas, sabendo que ele estava sendo trabalhado, que Deus estava mexendo na sua estrutura humana, para mostrar a ele o que desejava fazer a partir daquela experiência. E aí então, Davi diz: Ele pôs um novo cântico na minha boca. Verso 3 do Salmo 40. Meu Deus, que coisa! Um hino de louvor ao nosso Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Nós precisamos celebrar. Quando João, ele percebe a revelação final do Apocalipse, ele diz uma coisa muito interessante, Apocalipse 22. A partir do verso 1, olha aqui a percepção de João. Depois vem uma fala de Jesus. Mas o que a gente precisa entender a respeito de nós mesmos? É que não importa o que a gente viva, as promessas de Deus para nós, elas se cumprirão. Então, me mostrou o rio da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, em ambas as margens do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura das nações. Ali nunca mais haverá maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão e verão a sua face, e na sua testa estará o seu nome. Ali não haverá mais noite, não necessitarão da luz de lâmpada, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e reinarão para todo sempre. Disse-me o anjo: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Aí Jesus fala: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras
da profecia desse livro. Quero convidar você a ficar em pé, por favor. Pessoal do louvor, puder estar aqui. Quando a gente fala de Apocalipse, quando a gente fala de fim do mundo, a grande maioria das pessoas ficam com muito medo. Nós não podemos temer como no passado se temeu, porque não se entendeu a minha netinha. Nós não podemos, hoje, deixar de entender que o Deus que no passado foi colocado para muitos como um Deus perseguidor, vingador, um verdadeiro carrasco, nós não podemos ter esse tipo de entendimento, porque quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, nós vemos o tempo todo um Deus que é amor, um Deus generoso, um Deus abraçador, um Deus que quer nos dar vida e não morte. No Novo Testamento, em Apocalipse, quando você vê João falar de vida, é zoe no grego, é a vida de Deus em nós, ou seja, algo que nos movimente. Nos movimenta para onde, pastor? Para o céu. E a palavra morte na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, é thanatos, né? Um termo vindo lá da medicina grega, que fala de uma morte, né? Da interrupção ou do final de uma vida. Mas eu quero te dizer, querido e querida, o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, é o Deus que quer dar sua vida a nós. Isso Ele já demonstrou na cruz do Calvário. Eu quero te dizer uma coisa, nós não estamos sozinhos, nós estamos vivendo essa vida em movimento, evento após evento, porque nós estamos a caminho do céu. E eu quero te dizer uma coisa, não pense você que a sua vida está corrida aqui, não, porque o céu é lugar de movimento, as harpas de Deus estarão na nossa mão, nós estaremos diante do Senhor com um novo cântico, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Rei das nações, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Senhor. Quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome? Pois só o teu nome é santo, santo, santo. Todas as nações da terra virão naquele dia, se prostrarão diante de ti, adorarão no seu nome, porque os seus atos de justiça serão manifestos. Eu quero fazer um desafio a você, você que quer viver a experiência de mergulhar em Deus e ter um relacionamento que te leve sim a, quem sabe num dado momento da sua existência, ter um arrebatamento de espírito, ter vitória espiritual e cantar um novo cântico ao nome do Senhor. Eu quero te dar 2 minutos a sair desse lugar e vir aqui à frente, e nós, queridos Paulo, irmãos, nós vamos adorar ao Senhor. Vamos todos louvar, engrandecer e adorar ao Senhor, porque hoje aqui Deus inicia um novo tempo, um novo marco na história de vida desta igreja, e tudo isso é para a nossa alegria, mas para a glória de Jesus. Aleluia.
Eu quero pedir a você que abrace alguém que esteja ao seu lado e ore com essa pessoa. E adore também com essa pessoa. Nós vamos continuar cantando. Queridos, talvez você não perceba inicialmente, mas há algo diferente que Deus está fazendo aqui hoje. Ontem eu recebi uma mensagem de um querido irmão, que hoje é meu discípulo também. E ele disse: pastor, eu estou com saudade. Quando eu li aquela mensagem, Deus me trouxe uma revelação. E eu não respondi. Hoje eu vi aqui pela manhã. E falei: meu Deus, eu sou tão pequeno. Tão frágil. Tão limitado. Mas sabe de uma coisa? As revelações de Deus são para nós, porque nós somos povo dele, nós somos escolhidos por ele, nós somos uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. E aí talvez você diga: pastor, eu estou vivendo um tempo de ansiedade, de muita crise. Eu não sei como vai ser o futuro. Ei, algumas pessoas sabem, eu estava assim até o domingo passado. Mas no domingo Deus me curou. E encheu de novo esse vaso com a sua glória e o seu Espírito. E ele disse para mim: meu filho, no domingo fale sobre esse assunto, porque eu vou encher os meus vasos escolhidos que eu levei para aquele lugar. Mardonedes, olhe para mim. Deus falou comigo ontem quando eu vi a sua mensagem. Por isso eu não respondi, porque eu estava tomado. Deus falou assim: eu vou fazer o meu filho assinar um contrato que vai trazer uma resposta poderosa, financeira, de prosperidade, de bênção, da minha parte, para ele e a família dele. Vou te dar 2 minutos para orar com essa pessoa que está do teu lado. Nós vamos continuar cantando. Eu vou te pedir em nome de Jesus: clame. Clame. Clame, porque este é um novo tempo.
Senhor. A Ele, somente a Ele, toda a honra, toda a glória e todo o nosso louvor. Então, pastor, como é que eu posso glorificar o nome do Senhor? Você pode, por exemplo, bater palma, você pode citar um versículo, você pode dizer: glória seja dada ao teu nome, Senhor. Você pode falar em línguas, você pode profetizar. Então vamos fazer assim, no 3, eu vou te dar 1 minuto para você estar glorificando o nome do Senhor nosso Deus. 1, 2, 3. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. De Jesus, a Ele a glória, para sempre, amém. Para sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. Grande coral neste lugar, em adoração ao nome do Senhor. A Ele a glória. Deus, eu gostaria, você permaneça aqui, eu gostaria de saber, alguém que está entre nós, que ouviu essa palavra, que Deus falou de uma maneira especial e poderosa, e nesse momento, quer vir pertencer à família de Deus, entregando a sua vida aos cuidados de Jesus. Alguém que quer entregar a sua vida aos cuidados de Jesus hoje, recebendo Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.
A experiência do céu, ela vem a partir da nossa conversão genuína. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a mão bem alto. Quem quer entregar? Deus te abençoe. Deus abençoe a nossa princesinha. Deus abençoe. Deus abençoe. Há mais alguém? Deus abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Lá atrás alguém. Deus te abençoe, meu irmão. Glória a Deus. Estamos juntos. Deus abençoe.